2.000 anos, a chance de funcionar por mais 100 anos é altíssima. Sim. Na verdade, há mais de 2.000 anos, né? 2.000 anos para cá a gente tem o Novo Testamento, mas todo o Antigo Testamento transcende, né? Exato. Obviamente, eu pego o marco de Jesus ali, que Sim. na minha opinião é o maior líder que a humanidade já teve. É. A história dele é contada até hoje, né, É. cara? Você viu como ele liderou bem, né? Então os princípios de liderança, principalmente, sabe, a história de Jesus, mas eu quero explorar muito isso sobre liderança. Muito bom. Como liderar melhor as pessoas. Cara, uma primeira coisa que eu amei que você compartilhou são essas duas bases, né? De criatividade e liderança como sendo o que mais vai ser fundamental para o futuro. Primeiro porque a criatividade é a atividade de criar, né? Atividade criacional. Nossa, que legal. Então, como que começa a Bíblia? Começa com "E criou Deus os céus e a terra". Então, a criatividade de Deus, ela se expressa no princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então houve a separação entre trevas e luz. Olha que forte isso aqui, Caio. Dias depois, a Bíblia diz que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E houve separação entre dia e noite. Então, o haja luz do primeiro dia não é a luz do dia, porque dia e noite são separados só no terceiro. O haja luz do primeiro dia é sobre luz e trevas. Então, que luz é essa que dissipa as trevas? É Jesus. Quando ele diz haja luz, ele está dizendo, filho, se manifeste, revele-se. É por isso que lá em João fala assim, ó, no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E é por isso, eu vou costurar tudo isso daqui a pouco, que no sexto dia o pai fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus estava lá, o Espírito pairava sobre a face das águas, então o Espírito estava lá e o Filho no primeiro dia se manifestou. O que eu quero dizer com isso? A liderança de Jesus, a gente vê ela caminhando sobre a terra a partir do Novo Testamento, mas a gente vê a liderança e o poder criativo de Jesus se expressando desde o princípio. Não tem nada que tenha sido feito na terra que não tenha uma expressão da criatividade e da liderança de Jesus. Então, quando a gente fala de Jesus como um líder excepcional, cara, a gente pode destrinchar a liderança de Jesus sobre vários aspectos. Então, a gente vê até a forma como os testemunhos se espalham, a forma como aquilo ganha força. Jesus, ele é um líder excepcional, porque ele vê valor em pessoas que ninguém vê. Jesus, ele se tivesse, vou usar analogias, e eu quero ter essa liberdade poética até para fazer essas analogias, tá? Tá bom. Se a gente estivesse falando de business, um bom negócio para Jesus empreender seria talvez uma incubadora de startups, porque ele não só via um potencial que ninguém via, como ele conseguia extrair o melhor de cada um. Sim. A partir do que cada um já tinha como conhecimento empírico. Você pega Pedro, por exemplo. Olha que louco isso. Pedro tem um conhecimento a respeito da pesca. Uhum. E aí ele usa a linguagem que Pedro entende para expressar um futuro que Pedro ainda não sabe e não vê. Ele fala, Pedro, se você aceitar o meu convite, eu vou te transformar em um pescador de homens. Então, ele usa a linguagem dentro daquilo que hoje eu entendo para apontar para algo que um dia eu vou entender. É assim que Jesus faz. Ele sempre te joga no teu futuro usando uma linguagem que faz sentido no teu presente. Senão a gente não entenderia o que ele fala, para onde ele está apontando, o convite que ele está fazendo. Agora, olha que interessante. Pedro, até aquele dia, ele tinha aprendido que peixe você encontra onde? Na água. Na água. E a única forma de um peixe se multiplicar é dentro da água. Aí Jesus leva Pedro para o deserto, naquele dia da multiplicação de pães e peixes. Jesus ensina para Pedro que dá para peixe se multiplicar no deserto. Porque quem caminha com Jesus aprende que caminhar com Jesus significa comer o que aquela terra não tem, viver o que aquele momento não daria para viver, porque Jesus, ele leva um pescador a ver peixe se multiplicando no deserto. Jesus pega um pescador e faz com que esse pescador se torne um pescador de homens. Cara, é extraordinário. Ele vai pegar o que ele te deu no princípio da tua jornada, Caio, e ele vai extrair o melhor daquilo que ele te deu. Então, se ele te deu o dom da comunicação, a liderança de Jesus vai fazer com que a sua comunicação
seja extraordinária. Se ele te deu o dom da gestão, de fazer recursos, se ele te deu, sei lá, o dom de liderar pessoas, a liderança de Jesus sempre retira o melhor de você. E isso é uma característica que eu acho extraordinária.